A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E hoje é um daqueles programas especiais e nós contamos mais uma vez com a presença do professor Saulo Soares. Professor Saulo Soares, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no programa mais uma vez. Obrigado, professor Givanildo. Prazer é sempre nosso. Estamos sempre à disposição, em nome do Senhor Jesus. Lembrando que o professor Saulo Soares, ele é professor do nosso seminário teológico. Ele ensina diversas disciplinas na nossa querida STEADEB, que é a Escola de Teologia das Assembleias de Deus no Brasil. E também o professor Saulo Soares é estudante de profecia há 4 décadas, há mais de 40 anos, estudando as profecias bíblicas e é autor de 3 obras, 3 livros editados pela Bereia. O primeiro é A Grande Tribulação, o palco do Anticristo. Se você deseja conhecer melhor esse período denominado de Grande Tribulação, se você deseja conhecer melhor acerca das profecias da pessoa do Anticristo, não deixe de ler, de adquirir esta obra. A segunda é Jesus de Nazaré o Messias, onde o professor Saulo aborda aqui as profecias messiânicas, provando à luz da Bíblia, das profecias, que Jesus é o Messias esperado pelos judeus. E também o mais novo lançamento do professor Saulo Soares, através da editora Bereia, que é Israel e a Igreja, esse livro maravilhoso, extraordinário. Você que gosta de estudar sobre Israel, você que gosta de estudar escatologia, não deixe de adquirir esta obra, onde o professor Saulo aborda sobre a origem da nação de Israel, sobre a trajetória de Israel no decorrer da história e o futuro de Israel, semelhantemente também da igreja, a origem da igreja, a fundação da igreja, a trajetória da igreja e o destino final da igreja. Lembrando que sobre esta obra, nós aqui gravamos diversos programas, mais de 20 programas sobre este livro, Israel e a Igreja, ontem, hoje e amanhã. Recentemente, nós estamos numa série de entrevistas sobre Jesus de Nazaré o Messias, estudando as profecias messiânicas. Nós já vimos aqui, nos programas anteriores, por exemplo, sobre a necessidade de um Messias universal. O que é que a Bíblia fala sobre o Messias? Estudamos sobre o nascimento do Messias, estudamos sobre o ministério do Messias, a morte de Jesus, o sofrimento, a ressurreição, a ascensão de Jesus. Estudamos também sobre as perseguições ao povo judeu. Estudamos, por exemplo, aqui, entrevistando o professor Saulo, sobre a invasão romana, sobre Massada, estudamos também sobre a Inquisição e o que ocorreu com o povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial. Estudamos sobre o restabelecimento da nação de Israel. Se você ainda não adquiriu esta obra, eu recomendo demais, porque ela trata não só das profecias messiânicas, mas também de muitos fatos históricos que não estão necessariamente nas Sagradas Escrituras. Hoje, nós vamos falar de um dos temas mais maravilhosos das profecias bíblicas, envolvendo também a nação de Israel, mas é também um evento escatológico maravilhoso, que eu gosto muito de falar desse assunto, que é a vinda de Jesus em glória. Hoje nós não vamos falar sobre arrebatamento, porque estaremos baseando essa entrevista hoje no capítulo 9, que é o último capítulo desse livro, que fala sobre a vinda de Jesus em glória, que é a ocasião que ele vem para socorrer Israel e implantar o reino milenial. Eu gostaria de começar essa entrevista, professor, perguntando por que é que o senhor aborda nesse livro esse evento? Qual a relação dessa vinda de Jesus em glória com o Messias esperado pelos judeus? Observe, quando Jesus de Nazaré veio em carne, era a promessa dos antigos profetas. Havia 2 promessas dos antigos profetas. Uma, que ele viria em carne e morreria. E a outra, que ele viria sobre as nuvens do céu. 2 profecias. Os judeus pensavam que eram 2 Messias. Eram 2 aspectos do mesmo Messias. O Messias sofredor e o Messias que reina. Aí eles pensavam que o Messias sofredor era um e o Messias glorioso era outro. Era outro. Mas era um só. Então, por que trabalhamos com isso? Para mostrar que Jesus veio resolver o problema.
para mostrar às pessoas que diz que Israel perdeu as bênçãos, que Israel só tem maldição a desfrutar, que o Deus da glória que usou os profetas, ele nunca usou um profeta para dizer, olha Israel, isto que eu falo para vocês é condicional. Se vocês rejeitarem tudo que eu mandar para vocês, vocês perderão. Nunca Deus disse isso. Deus falou que mesmo que eles pecassem, ele errasse, ele, Deus, faria com que tudo se cumprisse na vida dos israelitas. Está no Antigo Testamento. E essas profecias da vinda de Jesus em glória, que nós veremos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, tem muito mais profecias, professor Givanildo, a respeito dessa vinda de Jesus para Israel, do que profecia de Jesus para vir para a igreja. Isso, exato. Tá Existem mais profecias alusivas à vinda de Jesus em glória Sim. do que próprio arrebatamento da igreja. Sim, senhor. Isso Então, mesmo. é importante estudarmos isso. Sim. Não é apenas que Jesus vem, tem um propósito nisso. Isso. Ele vem para reinar. Aquele Cristo que veio em carne, aquele Cristo que veio pedindo, implorando, Israel, volta para mim. Este Cristo que mataram, crucificaram, ele ressuscitou. Foi para o céu, assentou-se à direita de Deus, vem buscar a igreja, leva para o céu. Haverá um intervalo, porque haverá um intervalo. No livro tratamos sobre isso. O intervalo é para resolver algumas questões. Depois da grande tribulação, para Cristo dar fim à grande tribulação, ele vem com a igreja e os anjos para dar fim ao sofrimento do povo judeu. Como ele disse, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que a plenitude dos gentios se acabe. E quando é que a plenitude dos gentios finaliza, se acabe ou termine? Final da grande tribulação. Da grande tribulação. Aí ele vem para resolver esse problema. E será bem resolvido, viu, professor? Com certeza. Professor, eu sei que existem dezenas de profecias acerca desse evento glorioso, mas eu gostaria que o senhor citasse aí ao menos 3 profecias para que nós pudéssemos ler profecias acerca da vinda de Jesus em glória. Eu gostaria que o senhor mencionasse ao menos umas 3 aí. Eu vou pedir para o senhor ler uma profecia no Antigo Testamento, embora tenha N profecias. Sim. Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Inclusive, professor, eu gostaria de lembrar que esse capítulo 7 aqui é aquele capítulo dos 4 animais simbólicos. Né? Os irmãos que desejarem conhecer melhor esse capítulo 7 de Daniel, nós temos um programa lá no YouTube, porque nós gravamos o livro de Daniel, versículo por versículo, e nós explicamos acerca desses 4 animais simbólicos. Mas os versículos 13 e 14 é uma profecia acerca da vinda do Senhor. Né? Deixa eu ler. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que via nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. O senhor sabe que nesta profecia, no Antigo Testamento, há muitos contextos e textos que falam sobre isso, né? Então, este Messias, todo Israel sabia que essa falava do Messias. Então a discussão é um homem, é um Deus, é um homem comum, a gente já viu aqui em outros programas. Aí quando Jesus estava no seu trabalho, ele foi levado diante de Caifás e Anás. Sim, nós sabemos disso. Sim, sim. Ele passou por 5 ou 6 julgamentos, e quando ele estava para ser julgado, fizeram várias perguntas. Tu és o Messias? Que no Novo Testamento chama Cristo, que é Christos em grego, Messias em hebraico. Tu és o Cristo ou Messias? Ele calado. Calou-se. Mas fizeram uma pergunta, usaram um termo interessante. Disseram para ele assim, conjuro-te pelo Deus vivo. Diz-me, tu és o Cristo ou o Messias? Aí, quando fizeram essa pergunta, a tradição dizia, qualquer pessoa que fosse réu, que tivesse diante do sinédrio, ou para ser interrogado, se ele fizesse uma pergunta, ele tinha direito de ficar calado.
Hoje, hoje se usa isso, né? Você tem o direito de ficar calado. É verdade. Ainda hoje existe nos tribunais. Naquela época também tinha tudo isso tirado de lá. Você tem o direito de ficar calado. Então ele ficou calado. Tu és isso, tu és aquele calado. Mas quando perguntaram a ele, conjuro-te pelo Deus vivo. Quando se fazia uma pergunta dessa a um judeu como réu, se ele ficasse calado, ele estava dizendo, sou culpado. Então ele teria que falar. Aí eu queria que o senhor lesse Mateus 26:64, o que Jesus respondeu quando lhe fizeram esta pergunta. Conjuro-te pelo Deus vivo, tu és o Cristo? Diz assim, disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Esta profecia, ele está dizendo, sou eu. Eu sou aquele que profetizaram, os antigos profetas falaram, que Daniel falou, que Isaías falou, que Zacarias falou, sou eu. Então, quando disseram isso, a gente lê nas Escrituras, o senhor já deve ter falado no programa, que rasgaram as vestes. Isso era uma blasfêmia. Ele dizer que era o Messias, que era o esperado, rasgaram as vestes. Licença, deixa eu ler esse texto. O versículo 65 diz isso. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Ou seja, Jesus, quando declara-se realmente o Filho de Deus, que virá sobre as nuvens do céu, eles o acusaram que Jesus estava blasfemando porque se passou com o Filho de Deus. E se este homem foi inocente, não sei se é logo a seguir, que caia sobre nós, sobre nossos filhos, o sangue dele. E eles disseram isso. Então, todo o sofrimento que o povo judeu passa está baseado nesta maldição dos sacerdotes. Muito bem. Que coisa interessante. Então, temos a profecia de Daniel. Sim. Isso mais ou menos uns 600 anos antes. Isso. Temos a profecia de Jesus. O próprio Jesus. Comprovando, sou eu. E agora João, em 96 da nossa época, Apocalipse, capítulo 9, versículo 11. Apocalipse, capítulo 9, versículo de número 11. Para quem nos escuta e nos vê, este é o Jesus, esta é a figura que virá sobre as nuvens do céu. Capítulo 19, versículo 11 do Apocalipse. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Este é o Messias que virá. Este é o Messias que vem para Israel. Este é aquele que vem reinar. Perceba, professor, eu estou dizendo perceba, claro que o senhor percebe, os amigos que nos veem, que este aí ninguém pode mais vencê-lo. E ele também tem, quando se continua a leitura, diz, está escrito na aba do seu manto e na sua coxa, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Por que está escrito na aba do seu manto e na sua coxa? Na aba do seu manto é o rei que está falando. Manto fala de reino, de soberania, e coxa fala da espada cingida à perna. Então, é rei e senhor. Esse é um título humano que Cristo conquistou na cruz. Então, quando ele vier em glória, ele virá como o rei dos reis e o senhor dos senhores. Isso não é um título divino, é um título humano. Além de ele ser rei e senhor como Deus, ele conquistou na cruz ser rei e senhor como homem. Professor, então será nessa ocasião que Jesus vai pôr fim aos pecados de Israel e vai reinar sobre a terra? É essa a ocasião? Sim, senhor. Então, quando Cristo vier em glória, e nós viremos com ele, toda a igreja de Cristo, todos os crentes que já dormiram no Senhor, todos os anjos que vão acompanhar Cristo, virão conosco. Cristo estará à frente, na força do seu poder. Nós, o israelita, tudo em corpo de glória, anjos, viremos sobre as nuvens do céu. O mundo inteiro vai presenciar, porque a Bíblia diz, será como um relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente. Não está falando da rapidez do relâmpago, mas da visão que se tem quando um relâmpago rasga o céu. Então Cristo virá e todo olho verá. O mundo aqui embaixo, o anticristo, seus demônios, tudo armado, apontando suas armas para os céus, para atingir aquele que vem sobre as nuvens do céu. Atingir Jesus de Nazaré.
Aí nós, professor Givanildo, não com riso de sarcasmo, não com riso de zombaria, mas nos lembraremos desses momentos que a gente passa, quando a igreja é criticada, zombada, posta em situação de zombaria pelo mundo, nós viremos em glória. Então, nosso sorriso de felicidade não é de zombaria, porque crente não pode zombar, nem escarnecer de pecador, porque são os pobres coitados, mas é o sorriso de felicidade. Cristo vem, ele vem para dar fim aos pecados de Israel e cumprir o que está escrito num dos textos das 70 semanas de Daniel, conforme Daniel 9:24, se o senhor puder ler. Certo. Ele vem cumprir isso aí. Daniel capítulo 9, o versículo de número 24. Veja o que ele vem para dar fim a esses problemas, diz assim, como prometido. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. É nessa ocasião que cumprir-se-á essas profecias. Quando ele vem, salva Israel, faz o julgamento de Israel, trata disso tudo e cumpre cada um desses 6 pontos. Vai acabar o sofrimento judaico. Israel, durante esses 1000 anos que vai acontecer, ele é o povo escolhido para reinar sobre a terra. Agora leia o 27, por favor. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e da metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Sim. Aí nós temos ainda em João que diz, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se fiel e verdadeiro, é como um guerreiro. Isaías 63, versículo 1, diz assim, Isaías está profetizando, ele tem uma visão. Ele vê um homem montado num cavalo branco com as vestes salpicadas de sangue. Aí ele pergunta ao homem da visão, quem é este que tem as vestes salpicadas de vermelho ou de vinho, como aquele que vem de Edom? Edom, o senhor sabe que não pertence a Israel. Sim. É no sul da Palestina, sim, que é os nomes, se não me falha a memória, de Ismael, se não me falha a memória. Então, é como se viesse de uma batalha no sul da Palestina. Quem é este que vem de Edom com as vestes tinta de vermelho, que é glorioso em sua vestidura e que marcha com sua grande força? Isaías pergunta. Aí ele dá visão. O Messias, Jesus que vem, diz, sou eu que falo em justiça e sou poderoso para vencer. Então isso é uma das batalhas. Então depois da vitória sobre seus inimigos, o Messias ordenará aos sobreviventes daquela carnificina que suba ao vale de Josafá, para ali ele ter um julgamento. Aí eu queria que o senhor lesse Joel, capítulo 3 e versículo 2, que é o julgamento lá em Joel, e depois Mateus 25. Primeiro, 3 e 2 de Joel. Diz assim, congregai todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Observe então que o motivo desse julgamento, professor Givanildo, não é porque não creram em Deus. O motivo desse julgamento não é porque não aceitaram Jesus. O motivo desse julgamento é claríssimo. Dividiram a terra e espalharam Israel por toda a face da terra. O senhor observe que todas as nações da terra entrará no vale de Josafá, ou seja, seu representante, para ser julgado. Porque todas as nações da terra dividiram a terra. Lembra-se da ONU? Sim. Quando dividiram a terra e acharam que estava fazendo... Foi uma coisa boa, que é um princípio. Mas, dissemos no outro programa, a Bíblia diz que Deus disse, a terra é minha, não se dá, nem se vende e nem pode ser dividida. Então ninguém tem esse direito. Então todas elas irão para o vale de Josafá, porque fizeram isso, dividiram a terra e espalharam Israel. Quantas nações expulsaram os judeus? Quantas nações entregaram os judeus a seus carrascos?
Daí esse julgamento no Vale de Josafá. E isso, a pergunta é esse julgamento das nações é baseado em quê? Aí temos, o juízo das nações vivas também será baseado em 2 motivos, como falamos, espalhar o povo entre as nações e repartir a terra. Agora, veja o que Joel diz, como o senhor já leu, porquanto eis que naqueles dias, naquele tempo, revolverei o cativo de Judá, que é Joel, capítulo 3, versículo 1, versículo 2 e versículo 12. 1, 2 e 12. Porquanto eis que naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Versículo 12. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Então, observe que coisa interessante. Essa profecia é de Joel. Parece que está para acontecer, está já acontecendo. Então, essa profecia que fala do Messias que vem para julgar as nações é um dos motivos dele vir. Ele precisa fazer isso. Ele precisa julgar as nações, porque ele vem como rei. Ele não vem pedir. Ele vem como Senhor, como soberano. Ou melhor, como soberano e como Senhor. Ninguém pode agora dizer, não faça isso. Acabou. Professor Givanildo, eu tenho observado. Lá em Gênesis, Deus disse assim a Abraão, olha, tua semente será peregrina em terra estranha. Passa-se 400 anos, até que ela retorne a Canaã. Até que a taça da injustiça dos cananeus se encha. O que é isto, professor Givanildo? Então, significa que sempre existe uma medida a ser preenchida para Deus tomar uma providência. Seja para castigar, seja para abençoar. Se os cananeus precisavam ainda pecar 400 anos para Deus tomar uma providência, aqui o mundo pecou e a taça se encheu. Então, vale salientar que quando Deus derrama a taça da sua ira, professor Givanildo, que emborca a taça da sua ira, não tem oração, não tem jejum, não tem clamor que faça ela voltar com alguma praga dentro dela. Deus, quando resolve derramar a taça, derrama tudo que está contido nela. Ela só volta a ficar em pé novamente quando está totalmente vazia. Professor, essa vinda de Jesus em glória, então, é aquela vinda em que Jesus colocará fim à grande tribulação. Quando Israel estiver prestes a ser destruída, Cristo desce para livrar Israel e por fim à grande tribulação. Sim, senhor. Aí quando ele chega, Zacarias, capítulo 14, se não me falha a memória, versículo 4 em diante, ele diz assim, quando ele vier, seus pés estarão no Monte das Oliveiras, e ele ferirá seus inimigos com uma praga terrível, tão terrível, que os inimigos morrerão ainda em pé, e em pé, seus olhos vão apodrecer nas órbitas e sua língua na boca. Aí alguém pode dizer, mas que dureza, mas que coisa tremenda. Opa, peraí. Pior é zombar, pior é blasfemar contra o nome do Deus vivo. Observe que o Senhor tem esperado por um tempo, tem dado tempo. Israel quer fazer a paz. Os gentios cristãos amam, clamam tanto pelos pecadores como por Israel. E parece que ninguém escuta isso. Então, Cristo, quando vier, todas essas injustiças, professor Givanildo, serão corrigidas. Professor, então será nessa ocasião em que Jesus também irá julgar as nações vivas, né? Sim. Eu posso dizer, por exemplo, que essa vinda de Jesus em glória, como o senhor já falou, é a ocasião que ele vem com a igreja, onde ele põe fim à grande tribulação, onde ele livra Israel que estiver prestes a ser destruída, e ele também vai julgar as nações, é isso? Sim, senhor. A pergunta é, qual é a base desse julgamento, os objetivos, o propósito desse julgamento? Como já falamos agora há pouco, a base principal é
Israel. Se a vinda de Jesus em glória é para Israel, como o senhor leu lá sobre Daniel, se a vinda de Jesus em glória é para dar fim à grande tribulação, livrar Israel da mão do anticristo, fazer com que as nações paguem, tomar Jerusalém de volta, porque Jerusalém pertence a Jesus. Jerusalém, conforme a Bíblia, Jerusalém pertencia aos jebuseus, era Salém. Davi, com seu próprio bolso, pagou aos mercenários e conquistou Jerusalém, entregaram a Davi. E Davi pagou do seu próprio bolso Jerusalém. Então, Davi não pertence a Israel. Jerusalém não pertence a Israel. Jerusalém é propriedade particular da família de Davi. E Jesus é o descendente direto de Davi. Então, Jerusalém literalmente pertence ao Senhor Jesus como homem. E como vimos, assim como ele é o dono deles, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que a plenitude dos gentios se acabe. Então, ele quis dizer, então eu venho tomar posse. Então, todas as pessoas que pisaram Jerusalém, que humilharam os judeus, que espalharam os judeus, certo? Que venderam os judeus, dividiram essa terra, agora vai se haver comigo. Então, ele vem para fazer esse julgamento terrível. Então, o próprio Tito, quando ele invadiu Jerusalém, ele matou 1.100.000 judeus. Ah, mas foram os soldados romanos, sob ordem de Tito. Levaram 97.000 judeus cativos para a feira de escravo no Egito, como vimos em outras aulas. E ficaram tão baratos que não tiveram quem comprasse. Porque o prato de comida, a comida de manhã, de tarde, da noite, era mais cara do que o trabalho que ele poderia fazer, porque havia escravos demais. Então jogaram no mar. Os mais fortes e os mais jovens levaram para as arenas. Então tudo isso fizeram com Israel. Fizeram esta maldade. E Jesus vai vingar seu povo. E tem mais uma coisa. Coloquei aqui, em 2 de janeiro de 1492, enquanto ainda estava em Granada, Fernando e Isabel promulgaram o decreto fatal. Todos os judeus deviam deixar o reino até 30 de julho sob pena de morte. 300.000 deles foram embora. Então, a Espanha, que sob o reino de Fernando e Isabel, rei da Espanha, expulsaram 300.000 judeus. A Espanha vai descer ao Vale de Josafá. Muito bem. Não tem como escapar dessas coisas. Eu quero ler aqui, professor, alguns versículos, né? Porque a nossa escola de interpretação é pré-tribulacionista, né? Nós cremos que a vinda de Jesus dá-se em 2 momentos, ou 2 ocasiões distintas, né? Senhor. A primeira, que é antes da grande tribulação, que será um momento repentino e inesperado, que nós chamamos de primeira fase ou arrebatamento da igreja. E a segunda é a vinda de Jesus em glória, que ocorrerá no final da grande tribulação. Sim. E nós estamos falando exatamente dessa segunda fase da segunda vinda de Cristo. Eu gosto muito, professor, e já li várias vezes no programa Instantes Finais, essa profecia de Zacarias, capítulo de número 14. Eu gostaria de ler esse texto e pedir para o senhor explicar para nós que exatamente durante esse momento em que as nações confederadas cercarem Israel, cercarem Jerusalém, que Jerusalém estiver prestes a ser destruída, que é a ocasião que Jesus desce agora de forma visível e gloriosa. Eu acho interessante que, embora a batalha do Armagedon haja um propósito humano, né, político, do anticristo de destruir o povo judeu, mas há um propósito divino. É como se Deus preparasse uma emboscada, dizendo assim, venham para cá que eu quero tratar de vocês. Deixa eu ler esse texto, eu vou pedir para você explicar. Zacarias capítulo 14, versículos 1 a 4. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, ou seja, aqui Jerusalém, não é? Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E, naquele dia, estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente.
E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Por favor, professor, explique essa profecia para nós. Bem, a leitura que o senhor fez, ele mostra nitidamente que Cristo vem e estará a seus pés no Monte das Oliveiras. Mas antes disso acontecer, Deus, observe que isso está dentro do programa divino. Sim. Essa peleja no Vale de Armagedon, ou a guerra, ou a batalha do Armagedon, ela é programada pelo Senhor. É o último castigo de Israel na terra, onde milhões de pessoas sofrerão. Então, ele vai ordenar que todas as nações sitiem Israel e vão fazer muitos prisioneiros. Daí, metade da cidade será cativa. Vão prender muitos meninos, mulheres, homens, prender. Agora nós vamos destruir Israel. Esse é o programa. Ora, se leva a metade em cativo e a outra metade fica e as nações rodeiam. Então Israel está para se acabar, professor. Vai se destruir. Lá em cima, quando Cristo está de olho cá. A igreja lá em cima está sabendo o que está acontecendo. Os antigos profetas, crentes do Antigo Testamento, também estão lá. Então Cristo vai dizer, vamos agora resolver o problema de Israel. Aí todo mundo virá. Então, quando ele vier, essa carnificina está no ápice. As nações estão vibrando, porque agora nós vamos acabar com Israel. Aí Cristo vem, seus pés estão no Monte das Oliveiras. A igreja ao seu redor. Os crentes do Antigo Testamento ao seu redor. Os anjos ao seu redor. Desce no Monte das Oliveiras, o monte se fende. E aqueles judeus que as nações sitiaram, cercaram, o monte se abre e eles correm para esse local que foi aberto com a descida do monte de Jesus no Monte das Oliveiras. Quando eles descem isso, Cristo ordena ao arcanjo Miguel para prender o falso profeta e o anticristo e jogar no lago do fogo. É a primeira ação. E o mundo está vendo a gloriosa vinda de Cristo. As nações que estavam sitiando Jerusalém, que muitos já foram mortos, ficarão boquiabertos. Satanás, o anjo Gabriel pega ele, amarra e prende no abismo. Então Cristo está ali. Então agora ele vai fazer o quê? Fazer o julgamento das nações. Fazer o julgamento primeiro de Israel. Por que o julgamento é primeiro de Israel, professor Geonildo? Quando a gente lê no julgamento das nações vivas, quando se faz a pergunta a Cristo diz assim, quando deste um copo de água fria, ou visitaste um destes pequeninos. A mim o fizeste. A mim o fizeste. Veja que ele não disse, fizeste a um daqueles pequeninos, ou a desses pequeninos. Ele diz, a mim o fizeste. Aí ele emenda, a destes. O que quer dizer isso? A língua, a gramática portuguesa diz, a esses pequeninos estariam longe do jogo. A destes estão perto. Então Israel já tem sido julgado. Israel será testemunha viva do julgamento das nações vivas. Inclusive, corroborando, professor, isso está em Apocalipse capítulo 19, né? Nós vemos a profecia lá em Zacarias e vamos ver isso também lá em Apocalipse capítulo 19. Eu quero reler aqui alguns textos, por exemplo, no versículo 19 diz, e vi a besta que é o anticristo, né? E os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Professor, então é como se as nações estivessem guerreando contra Israel. Metade da cidade será para o cativeiro e de repente Cristo vai raiar nas nuvens do céu e é como se, dá-nos a entender isso, que os mísseis que estavam sendo direcionados para Jerusalém agora fosse direcionado para Cristo, não é assim? Capítulo 16 do Apocalipse, se não falar a memória, diz que o espírito de anjo convoca os exércitos do mundo para pelejar contra ele. Exato. Aí o versículo 20 diz, e a besta foi presa e com ela o falso profeta, ou seja, esses dois personagens,
nessa ocasião da vinda de Jesus em glória, esses dois personagens serão lançados vivos no ardente lago de fogo, não é isso? E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, ou seja, o lago de fogo será inaugurado, vamos dizer assim, por esses dois personagens, o anticristo e o falso profeta. Sim, senhor. E aí, Satanás é preso, conforme o capítulo 20, versículos 1 a 3, e agora Cristo vai reinar sobre toda a terra. Agora é o reino de Cristo. Ele julgou Israel, aquelas pessoas que vão entrar no reino milenar estão limpinhas, em corpo natural, que podem casar e se dar em casamento, e agora vai julgar as nações que dividiram a terra e espalharam o povo dele pela terra. Então, no julgamento das nações vivas, acontece os bodes e as ovelhas. Quando diz os pequeninos irmãos, Israel está presente, porque destes, eles estão ali. Aí, as ovelhas, juntamente com Israel já julgado, e aqueles que vão entrar estão ali, juntamente com as ovelhas, os bodes serão mortos, eles vão inaugurar o reino milenar. Então, Jesus de Nazaré será rei sobre toda a terra. E é nessa ocasião que todos os judeus irão reconhecer Jesus como seu verdadeiro Messias, não é? Isto, eu queria que o senhor lesse o Salmo 132, versículo 11. Dá para ler ainda? Dá, sim. Salmo 132, verso 11. Salmo 132, verso 11 diz assim: O Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. E eu quero também que o senhor leia Ezequiel 37, 26 a 28. Só explicando aqui, do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono, ou seja, ele está se referindo a um descendente de Davi, que seria rei. Aquele que sairia dos lombos de Davi vai sentar no trono. Certo. Isso é as profecias. Isso. Por isso que os pré-milenistas e os pré-tribulacionistas amam a profecia, crendo que elas são literais. Muito bem. Qual então, ainda Ezequiel 37, 26 e 28. Veja como é que o Senhor reinará sobre Israel, conforme o profeta Ezequiel. Ezequiel 37, versículos 26, 27 e 28. E farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Isso fala do templo que ocorrerá, que será erguido durante o período do reino milenial. Sim, senhor. Agora, para finalizar, Isaías 49, que é a profecia falando da primeira vinda do Messias, e que ele não foi ouvido, mas haverá uma segunda vinda. 49, versículos 5, 6 e 7. Isaías 49, versículos 5, 6 e 7 diz: E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar, contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que te escolheu. Glória a Deus. Este é o resultado de quem espera em Cristo. A vitória final é nossa. Há um adágio no mundo que diz: ri melhor quem ri por último. Nós não vamos rir. Nós não vamos zombar do mundo. Nós vamos rir de felicidade quando Cristo resolver todos esses problemas. Quando falo, professor, aqui nos instantes finais acerca do milênio, da vinda de Jesus em glória, eu me recordo daquele sonho do rei Nabucodonosor, né, daquela grande estátua
que depois que Daniel revelou o sonho, né, daquela grande estátua, cuja cabeça era de ouro, peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro misturados com barro, aí Daniel diz que o rei Nabucodonosor viu em sonhos quando uma pedra foi lançada sem auxílio de mãos, e é interessante que essa pedra atingiu a estátua nos pés, diferente do que fez Davi com o gigante Golias, que a pedra atingiu a fonte ou a testa do gigante. No sonho do rei Nabucodonosor, essa pedra atinge a estátua nos pés, porque isso é profético. A pedra é Cristo, os pés da estátua representam o governo do anticristo. E Jesus vem para reinar exatamente no final do governo do anticristo. E Daniel diz que depois que a pedra atingiu a estátua nos pés, a esmiuçou tudo. O ouro, a prata, o cobre, o ferro, o barro, que se espalhou-se como uma praga na eira, mas a pedra que atingiu a estátua nos pés cresceu e alcançou todo mundo. Então podemos dizer, professor, que essa vinda de Jesus em glória, ou essa pedra representa a vinda de Jesus em glória, que põe fim aos governos humanos e estabelece o seu reino milenial. É verdade. Podemos dizer que Jesus vem primeiro para livrar Israel, que está cercada dos exércitos das nações estrangeiras, né, inimigas. Ele vem para pôr fim aos pecados de Israel. Ele vem para lançar o anticristo, o falso profeta, no lago de fogo. Ele vem para julgar as nações, prender Satanás e implantar o seu reino milenial. Muito bem, se você deseja conhecer melhor esses assuntos, não deixe de adquirir este livro, Israel e a Igreja, ontem, hoje e amanhã. E também esse livro é Jesus de Nazaré, o Messias, onde o professor Saulo, com muita propriedade, escreve acerca dessas profecias messiânicas e também fala sobre os eventos futuros. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. Estamos de volta com o programa Instantes Finais e esse é o momento de responder perguntas, tirar dúvidas, enviar mensagens. Olha que privilégio Deus está nos dando. Você tem a oportunidade de adquirir esta obra do professor Saulo Soares, Israel e a Igreja, ontem, hoje e amanhã, ou, por exemplo, é Jesus de Nazaré, o Messias, ou A Grande Tribulação, Palco do Anticristo. Aqui nessas entrevistas você pode estudar na sua casa, fazer da sua casa uma sala de aula, com a sua Bíblia, com o seu livro, ouvindo, anotando, e que coisa maravilhosa. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, você manda para nós e nós teremos o maior prazer de responder a sua pergunta, tirar a sua dúvida. Agora, por gentileza, se identifique, diga seu nome, sua cidade, sua igreja, nós teremos o maior prazer de responder sua pergunta, tirar sua dúvida e além disso, enviar uma saudação para você e a sua igreja. Vamos à primeira pergunta. O irmão Danilo, lá de Vertentes, eu quero enviar saudações ao nosso querido irmão Danilo, aos queridos irmãos aí de Vertentes e ao evangelista Jairo Fortunato, que é o gestor dessa filial. O irmão Danilo diz assim: a paz do Senhor, professor Givanildo e professor Saulo, tudo bem? Sim, irmão Danilo, tudo bem, graças a Deus. Ele diz, tem uma dúvida. Como entender 1 Reis, capítulo 15, versículo 5, quando fala que Davi só pecou contra Deus no caso de Urias, mas em 2 Samuel, capítulo 24, fala que Davi pecou ao enumerar a Israel, e com isso Deus enviou castigo sobre a nação. Como entender? Porque em 1 Reis fala que ele errou uma vez, mas depois ele aparece errando 2 vezes. Muito bem, vamos ler o texto, né, professor? 5. Deixa eu ler o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 15 e o versículo de número 5. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Eu vou pedir para o senhor responder ao nosso irmão Danilo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 5, diz assim: porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo o que ele ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no caso de Urias, o heteu. Como explicar ao irmão Danilo? O texto é muito claro. Como eu estava lendo aqui, porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo o que ele ordenara em todos os seus dias. Então, Davi obedeceu a todas as leis de Deus. Só caiu em pecado
É o quarto mandamento? O adultério? É o sétimo O mandamento. sétimo mandamento. Só errou esse mandamento. Então, todas as ordenanças que Deus deu a Davi, na lei, não apenas a Davi, Certo. ao israelita, Ele obedeceu. ele só errou Falhou essa. nesse sétimo mandamento. Então, o texto está dizendo que ele só falhou esse. Uhum. Agora, quanto a enumerar o povo, não estava ordenado nos mandamentos. Entendi. Não havia uma ordem explícita dizendo assim, não faça a contagem do povo. Isso. Se for uma falha que ele cometeu, Sim. mas que não estava necessariamente no decálogo. O único mandamento que ele violou foi esse. Muito bem, acho que está bem compreendido. Vamos ler uma mensagem que foi enviada para nós? Desta feita, a mensagem de Dora Santos, lá de Cavaleiro, área 15. Eu quero enviar saudações à nossa irmã Dora, aos queridos irmãos dessa congregação de Cavaleiro, onde temos ali muitos amigos, também o coordenador da área, evangelista Gesiel Fidelis, e também ao querido presbítero Wellington, que coopera também na área 15. A irmã Dora diz assim: a paz do Senhor Jesus, amo esse programa, e o irmão explica muito bem, tenho aprendido, Deus continue abençoando. Amém, irmã Dora, Deus abençoe a senhora, obrigado por sua mensagem. Vamos responder mais uma pergunta. Amaro Alves, lá de Jatobá, eu quero enviar saudações ao irmão Amaro, aos queridos irmãos aí de Olinda. Temos muitos telespectadores, telespectadores assíduos aí na cidade de Olinda. Deus abençoe o irmão Amaro e a sua família. Ele diz: por gentileza me respondam, o templo em Jerusalém será construído antes do arrebatamento ou depois que a igreja subir? Professor, eu acho que isso é um mistério não revelado, né, professor? Sim. Não dá para dizer, né? Sim. Nós sabemos, pela Bíblia, que Paulo fala que antes da igreja subir, o anticristo entra no templo. Sim. Tá certo? Certamente, esse pensamento significa, professor Givanildo, que haverá um templo, não necessariamente no lugar do antigo templo. Certo. Porque os judeus pretendem construir um templo. E pela política do Oriente árabe-israelense, jamais Israel construirá o templo onde hoje está erguida a mesquita de Omar. Isso. Certo? Onde era o antigo templo de Salomão. Então, nós pensamos, que vai ser erguido um templo fora daquele local. Quando Jesus vier em glória, na nossa obra A Grande Tribulação, o palco do Anticristo, a gente fala de um terremoto, certo? Que vai atingir todas as capitais do mundo. E certamente essa mesquita de Omar, com tudo que está acontecendo, vai cair. E a Bíblia fala em Ageu, se não me falha a memória, que o Senhor Jesus erguerá o templo do reino milenar e os gentios ajudarão a erguer esse templo. Muito bem. Vamos ler mais uma mensagem. Dessa feita, da irmã Luzinete, lá de Tegipió. Eu quero enviar saudações à irmã Luzinete, aos queridos irmãos aí de Tegipió, ao coordenador desta área, evangelista Levi Oliveira. A irmã Luzinete diz assim: professor, a paz do Senhor. Eu e meu filho, com sua família, não perdemos esse programa abençoado por Deus. Continue com essa sabedoria de Deus. Meu filho é da Igreja Batista, não perde seu programa, maravilhoso. Uma bênção, ore por minha saúde. Jesus lhe abençoe muito. Amém, irmã Luzinete, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe também o seu filho. A senhora não menciona, né, mas eu quero enviar saudações também para o seu filho e aos queridos irmãos também da Igreja Batista. Obrigado por suas orações, obrigado por sua audiência, obrigado por sua mensagem, que Deus lhe abençoe e lhe recompense com bênçãos dos céus. Vamos responder mais uma pergunta. José Félix, lá de Camaragibe, quero enviar saudações ao irmão José Félix e aos queridos irmãos aí da cidade de Camaragibe. O irmão José Félix diz assim: a paz do Senhor, professores, pode me explicar Mateus capítulo 24, versículo 20, sobre a fuga na lua nova, para Israel ou para nós? Professor, primeiro, o texto não diz de lua nova, não é? Não diz. Jesus diz: orai para que a vossa fuga não ocorra no inverno, Isso. nem no sábado. Professor, eu vou pedir permissão ao senhor para responder essa pergunta. Sim, pois não. Primeiro, nós devemos entender que essa profecia ela tem dupla referência, né? Em certo aspecto, ela já se cumpriu no ano 70 da era cristã, mas ela aponta também para a grande tribulação. E por que podemos dizer isso? Porque isso vai culminar na vinda de Jesus em glória, conforme está no versículo de número 27, não é isso? Então, na verdade, esse texto diz respeito a Israel.
Orai para que a vossa fuga não ocorra no sábado, porque no sábado eles não podem percorrer grandes distâncias, né? Então não é necessariamente para nós, para a igreja, até porque a igreja já foi arrebatada. Ela está no céu. Então, tanto no ano 70 da era cristã, diz respeito ao povo judeu, quanto também no período da grande tribulação, que haverá a perseguição ao povo judeu e a igreja já terá sido arrebatada. Muito bem, vamos ler mais uma mensagem que foi enviada para nós. João Gonçalves, lá de Curitiba, Paraná, que bênção, muito feliz em receber uma mensagem lá do estado do Paraná, da cidade de Curitiba. Quero enviar saudações ao nosso irmão João Gonçalves. Ele diz assim: a paz do Senhor Jesus, muito agradecido pelo estudo, professor. O Senhor é uma bênção, tenho aprendido muito com esses ensinamentos. Já sou inscrito no canal, embora o ministério que eu congrego tenha os ensinamentos, mas eu vejo no seu dom de ensinar. Isso me deixa maravilhado pelo programa. Deus abençoe. Professor Givanildo, fique na paz de Cristo Jesus. Amém, irmão João Gonçalves. Eu quero agradecer por sua audiência, por sua mensagem. Fico feliz em saber que esse programa tem sido de bênção para o senhor, para a sua vida. E apesar do senhor ter os ensinamentos aí na sua igreja, mas também não impede de estar aprendendo a palavra de Deus nos instantes finais. Deus abençoe o senhor, sua família e a sua igreja aí em Curitiba. Vamos responder mais uma pergunta. Giliardi, lá de Gravatá, quero enviar saudações ao irmão Giliardi, aos queridos irmãos aí da cidade de Gravatá, nosso amigo pastor Rinaldo Borges, que é o gestor dessa filial. O irmão Giliardi diz assim: a paz do Senhor Jesus Cristo, meus professores Givanildo Hermano e Saulo Soares. Deus continue vos abençoando, oro pelos senhores, assisto sempre o programa. Tenho uma pergunta sobre a marca da besta, o que será? E se for um chip que coloquem agora? Quem colocar vai ficar no arrebatamento? Será condenado? Muito bem, professor Saulo Soares, o senhor que escreveu sobre a grande tribulação, eu vou deixar que o senhor responda essa pergunta, né? A primeira pergunta, sobre a marca da besta, será que é um chip mesmo? E digamos que seja um chip e a gente receber esse chip agora, deixaremos de ser salvo? Me explique, por favor, sobre isso. Não há há uma teoria que é um chip. Até eu coloquei no livro A Grande Tribulação sobre possivelmente será um chip. Mas à medida que a tecnologia vai desenvolvendo, né? Pode ser um recurso tecnológico, sim, ainda mais avançado, ainda futuro, né? É algo que representa o governo na vida do povo. Certo. Certo? É algo obrigatório que estará no corpo da pessoa. Então, professor, eu posso dizer que a marca da besta, a gente não pode afirmar que é um chip, sim, mas pode ser possivelmente um recurso tecnológico, sim, né? Sim. É bom lembrar os nossos queridos irmãos, não só o irmão Giliardi, mas que no decorrer das décadas, da história, várias especulações surgiram, né? Por exemplo, quando surgiu o código de barras nos produtos industrializados, tem 3 barrinhas mais salientes que não tem número. Aí alguém disse assim, é a marca da besta. Depois surge a internet, o www, não é assim? Hoje fala-se muito no chip, mas pode ser, professor, um recurso ainda, que ainda vai surgir, né? Sei lá, um QR Code, mas algum recurso tecnológico que as pessoas serão obrigadas a terem, vamos dizer assim, e isso identificará a pessoa como, digamos assim, alguém que apoia o governo, o sistema de governo do anticristo. O senhor foi muito feliz aí, como sempre. Essa besta aí não é o anticristo. Sim. É o governo do final dos tempos. Sim, o governo do anticristo. E é isso aí que eu quero me apoiar. Sendo a marca do governo, vamos tirar a marca da besta, vamos botar a marca do governo no final dos tempos? Certo. Então, todos os governos do mundo atualmente têm sua marca na pessoa. Qual é a marca do governo do Brasil, no brasileiro? O CPF. Ninguém pode comprar, professor Givanildo, nem vender se não tiver CPF. Ninguém pode fazer nada oficialmente sem ter CPF. Então, este CPF é uma marca do governo. Então, a marca do governo no final dos tempos será algo que estará na pessoa. Mas que nós não podemos dizer, é isso que vai acontecer. É desta maneira que será assim. Mas será algo que o governo está seguro com a pessoa. E respondendo a outra pergunta, posso responder? Sim, por favor. Se essa marca tiver agora, será que vai para o céu? E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é a
após o arrebatamento da igreja, ele vai fazer com que essa marca seja obrigatória num relacionamento do povo para com o governo. Certo. E quem vai instituir essa marca não é o governo, é a besta que sobe da terra, que tem 2 chifres, que pode representar assessoria religiosa e assessoria política, em relação ao governo do final dos tempos como anticristo. Ou seja, alguém político religioso, amigo, amicíssimo, sócio do governo do final dos tempos e do anticristo, vai receber a incumbência de fazer algo que as pessoas praticamente se escravizem voluntariamente ao governo do final dos tempos. Então, o pecado não é apenas a marca, é a voluntariedade de querer fazer parte desse governo. A igreja já estará no céu. Certo? E se alguém for forçado a botar uma marca hoje, isso não significa nada, porque não está ainda dentro do programa do anticristo, que torna isso obrigatório, voluntariamente, seja um dos seus seguidores ou adoradores. Então, por exemplo, vamos supor, professor, que seja um chip, digamos, é uma suposição. Então, digamos que hoje haja essa possibilidade de alguém ter um chip. Isso vai garantir que a pessoa será condenada ou impedir que a pessoa seja salva? A resposta é não. Não. Porque a igreja ainda está na terra, Sim. O anticristo não está governando, nós não estamos na grande tribulação. Sim. Então hoje, se alguém, por exemplo, recebe um chip, não significa dizer necessariamente que ele já está condenado. Não está seguindo algum governo. Isso. Ele põe um chip, talvez por necessidade pessoal. Exato. E não para servir ao governo. Agora, durante a grande tribulação, quando houver essa obrigatoriedade, quando houver essa imposição, que todas as pessoas forem obrigadas a terem aquele, vou chamar de recurso tecnológico, aí sim as pessoas que receberem estarão apoiando o anticristo e a sua salvação estará em risco. Todo aquele que apoiar o anticristo voluntariamente é seu seguidor. E sendo voluntariamente seu seguidor, obrigatoriamente se permitirá a ter a marca da besta na vida dele. Então este estará perdido. Muito bem, vamos ler a última mensagem do programa hoje, desta feita, enviada pela irmã Maria do Carmo, de Água Fria, aqui em Recife. Quero enviar saudações à irmã Maria do Carmo, aos queridos irmãos aqui do bairro de Água Fria, ao coordenador da área 21, evangelista Mauro Aguiar. A irmã Maria do Carmo diz assim: boa noite, a paz do Senhor Jesus. Professor Givanildo, como faço para ter aula com o Senhor? Gostaria muito de ter aula com o Senhor, quero ler a Bíblia e entender. Fica na paz. Amém, irmã Maria do Carmo? Esta é a pergunta que eu vou responder com mais alegria, não é? A irmã pode se matricular na nossa escola teológica, que fica aqui bem próximo ao bairro de Água Fria, aqui no bairro do Torreão, e a senhora tem a oportunidade de cursar um dos nossos 3 cursos, né? Nós temos o curso de Educação Cristã Infantil, para pessoas que são vocacionadas para trabalhar com criança, quer seja na escola dominical ou no círculo de oração infantil. Tem o curso de Iniciação à Teologia, para pessoas que gostam de pregar e ensinar a palavra de Deus, quem deseja conhecer melhor sobre a Bíblia. Tem esse curso que a duração é de 1 ano e aulas 2 vezes por semana. E o curso avançado em Teologia, que a duração é de 4 anos e as aulas 3 vezes por semana. Tanto a minha pessoa quanto o professor Saulo Soares lecionamos desses cursos. E a senhora indo para a STADEB terá a oportunidade de ter aula presencial com a minha pessoa e com o professor Saulo. Daqui a pouco nós vamos aí ver uma chamada e a senhora anote o número de telefone, lápis e papel na mão. Professor Saulo Soares, é um prazer tê-lo aqui conosco, é sempre uma alegria. Já tivemos a oportunidade de entrevistá-lo sobre o livro Israel e a Igreja ontem, hoje e amanhã. Já estamos finalizando aí, não é, a série de entrevistas sobre É Jesus de Nazaré o Messias, e eu quero aqui lançar um convite em nome do nosso pastor, em nome da Rede Brasil de Comunicação, para que nós possamos continuar essas entrevistas. Eu sou sincero em lhe dizer que esse é o programa de maior audiência dos instantes finais, né?
Graças a Deus, irmãos têm elogiado muito e quero lançar esse convite para que quando terminarmos essa série, a partir do mês de janeiro, nós estamos também entrevistando sobre a grande tribulação, falar sobre esse período sombrio e sobre a pessoa do anticristo e dizer da nossa alegria de recebê-lo aqui no programa. Deus abençoe o senhor, que Deus lhe conceda saúde, muitos anos de vida, para que o senhor possa continuar ensinando a palavra de Deus. O senhor fique à vontade para as suas considerações finais. Eu quero agradecer a todos que têm participado deste maravilhoso programa. E dizer também, eu não sou chegado à rádio e nem televisão. Só o professor Givanildo é que me faz chegar aqui. Glória a Deus. Estaremos sim. Muito bem. Lembrando que segundas e terças-feiras nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores e aos domingos às 17h30 a entrevista com o professor Saulo Soares. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.